Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as modulações wireless. Elas são diferentes, né, das modulações que a gente estudou lá no RDC2, né, na parte de física, né. Então lá a gente falava de FDMA, DDMA, CDMA. Aqui já pelo fato da gente ter um ambiente livre, a gente já tem outros tipos, né, de acesso ao meio, beleza? Então vamos falar um pouquinho de Frequency Hope Spread Spectrum, né? Espalhamento em frequência. Como é que ele funciona? Tá aqui, ó, pessoal. Eu tenho várias frequências. Se eu estivesse falando de um FDM comum, cada frequência seria um canal. Cada canal teria uma frequência exclusiva e só ela. Mas vamos ver o que ocorre no espalhamento espectral. Ó. Olha, acompanha aí comigo. No momento T1, o F1 está transmitindo, né, o canal 1 está transmitindo, né, em F1, ou seja, o canal verde está transmitindo em F1 no tempo T1. Já no tempo T2, pessoal, o canal 1 ou o canal verde está transmitindo em F3. Veja que ele pulou, né, da frequência 1 para a frequência 3. Daí ele pulou para a frequência 80 no tempo 3. E aí ele continuou. Tempo 4, ele foi para a frequência 2. Tempo 5, ele está na frequência 5. Tempo 6, ele está na frequência 4, 7, 8. Então ele está pulando, ele está saltando em frequência, ele está espalhando, né, em frequência, né, através de saltos, né? Frequency, Hope, Spread, Spectrum. Beleza? Pessoal, isso aqui inclusive foi utilizado como forma, né, de isolamento de canal antes da Segunda Guerra. Né? Assim, até a Segunda Guerra isso aqui foi utilizado. Por quê? Porque só quem tinha, né, essa sequência de saltos era capaz, né, de entender, né, de captar essa comunicação. Só aqueles que tivessem a sequência de saltos. Mas hoje, né, pessoal, isso já é ultrapassado. Tá? Como forma, né, de proteção, isso não vale mais, né? Porque isso aí é um jogo de gato e rato, né, entre quem consegue transmitir e escanear mais rápido, certo? Então isso aqui já morreu como forma de segurança, mas continua sendo uma forma de acesso ao meio, né? Inclusive bastante utilizado, beleza? Então o canal 1 seria o canal verde, ele tem essa sequência de saltos aí no tempo, tá? E aí começa a repetir depois. E aí, pessoal, os outros canais, ó, o canal aí laranja, já teria outro tipo de sequência de saltos, tá? Então, veja que o 1 não se mistura com 2, ou seja, o verde não se mistura com o laranja. Beleza? Isso daí é o acesso ao meio FHSS. Tá? O próximo acesso ao meio, né, dessa parte de wireless, a gente pode colocar é o DSSS, é o Direct Sequence Spread Spectrum. Ou seja, se você relembra do que a gente estudou lá, né, no RDC2, o Frequency Hope, ele ali, né, apesar de estar saltando, né, mas ele seria ali o correspondente ao FDM, né, o FDM saltado, né, colocar assim, tá? Aqui, pessoal, ele é muito parecido, né, com o CDM. Vamos estudar, ó. Eu tenho essa mensagem a enviar, né, esse código binário a enviar. Aí eu tenho códigos, né, de canais, né? Lembra lá do CDM? Ele era modulado em código. Né? Então eu tenho meus códigos, né? E aí eu vou misturar o sinal com o código, tá? Aí o que ocorre? Quando eu começo a embaralhar, eu vou ter determinada sequência, que é o embaralhamento do código, né, com um determinado canal. Aí. E lá do outro lado eu vou ter, né, eu embaralho, né, o canal A com o canal B, por exemplo, e lá do outro lado eu vou ter uma função matemática capaz de recuperar, né, o sinal original através da filtragem dos códigos, tá? Então, o código A, ele transmite, né, ele é um canal, né, para transmitir, né, uma mensagem. O código B é outro canal para transmitir a mensagem. Se eu tivesse misturado, né, a mensagem que está aqui em cima com o código A, daria essa sequência a seguir. Se eu misturar essa mensagem com o código B, daria outra sequência. Então, agora, por exemplo, eu teria duas mensagens a enviar. Uma está no código A, uma está no código B. Se eu misturar tudo, eu consigo transmitir. Lá na frente, eu uso outra função matemática para filtrar todos os códigos, restando apenas a mensagem a enviar. Então, vejo que esse código, né, intrinsecamente, acaba sendo que uma forma, né, de criptografia. Fraca, mas é. Tá? Também utilizado, né, na Segunda Guerra Mundial, tá? Como forma de isolamento, não é mais tão efetivo, tá? Mas como forma de transmissão, ele tem um bom
né, aproveitamento do espectro, melhor do que o FHSS, tá? O anterior, beleza? Para frente. Aqui, pessoal, é o FDM, né, o padrão que a gente estudou lá no RDC2. Qual era o problema dele? O problemazinho lá da banda de guarda, né? Ou seja, acabava que esses harmônicos laterais acabavam se interferindo e eu precisava ter uma banda de guarda grande, né? Aqui é a banda de guarda grande, né? Para isolar essas interferências. Isso causa um baixo aproveitamento do espectro, né? Então, qual é a lógica do FDM? É ter ondas matematicamente desenhadas de modo que, ao aproximar seus picos, os harmônicos se autocancelam mutuamente. Com isso, eu reduzo a banda de guarda, na realidade ela se torna inexistente. Não é inexistente, cada onda tem sua banda de guarda. Continua havendo, né? Porque não tem essa pureza toda na hora de gerar um sinal. Porém, as bandas de guardas entre as ondas adjacentes acumuladas, a resultante dela é zero. Então, para todos os efeitos, é como se essa interferência de harmônicos não existisse mais. E aí eu elimino a banda de guarda, e aí eu tenho um aproveitamento melhor do espectro de radiofrequência. Tá vendo que o FDM aí, ó, os picos estão todos uns juntos do outro, então eu tenho mais canais, né, por largura de banda do espectro, beleza? Aqui, pessoal, eu vou só citar, porque isso aqui vai ser citado durante o nosso curso, tá? Mas, né, eu vou apenas citar porque a explicação do SCFDMA, ele foge muito aí o escopo, né, de quem é da área de TI. Isso é uma eletrônica bem pesada, hein? Mas se vocês forem ver, ó, o OFDM que a gente acabou de estudar, ele está aqui, ó. Ele é um tipo, né, de FDM. Se vocês notarem o que é o SCFDMA, apesar de ter o FDM no acrônimo, né, vocês vão ver que ele é um tipo ali de CDM, né, misturado com TDM, né? Eu já tenho uma multiplexação no tempo e aqui, né, uma junção maior, né, quase que uma mistura completa do espectro, né, aproveitamento total do espectro, tá? Vocês vão ver que ele acaba sendo utilizado porque na hora de eu ter uplink, o OFDM tem problemas, né? Então ele serve muito para dar um link, né? Ou seja, o link de descida, né? Mas no link de subida, o FDMA, né? O SCFDMA, ele é mais efetivo. A explicação por que disso, né? Foge ao escopo. Mas eu não podia deixar de mostrar como é que é a diferença, né, do OFDM para o SCFDMA, porque a gente vai acabar citando ele várias vezes durante o nosso estudo. Então, essas são as modulações aí que a gente viu, né? Seria o FHSS, né? O DSSS, o OFDM e o SCFDMA. Falou esse tipo, né, de modulação, né, de acesso ao meio, você já está falando de transmissão wireless. Tudo bem? Vamos seguir um pouco. Pessoal, vamos falar um pouquinho do espectro eletromagnético, tá? Ou seja, o espectro eletromagnético é um bem público, né? Portanto, ele sofre regulação para a sua utilização. Então tá aqui, ó, o uso simultâneo do espectro em uma mesma área pela transmissão de vários sinais em uma mesma faixa de frequência resulta em interferência, o que pode distorcer ou impossibilitar a recepção da informação transmitida. Ou seja, se eu não regular as bandas, pessoal, os equipamentos, né, os sistemas de transmissão interferiam uns nos outros, né? E isso não pode acontecer, porque senão seria uma bagunça geral. Então eu preciso disciplinar. Olha, o celular só pode transmitir essa frequência, e essa frequência aqui específica é a da Vivo, essa aqui é da Oi, essa aqui é da TIM, tá? Então, quem que vai regular isso? Né? Um órgão regulador. Né? Cada país tem o seu órgão regulador. É claro que esses órgãos conversam entre si para que os sistemas sejam de ordem global. Né, para que eu, utilizando um sistema, eu saia com um celular aqui do Brasil, chegando nos Estados Unidos, aquele celular opere. Nem sempre isso é possível, tá, pessoal? Principalmente em países que não são signatários, né? Mas nos países, assim, desenvolvimento e desenvolvidos, isso chega a ser quase que uniforme, tudo bem? Então tá lá, continuando. Esse fato exigiu que fossem estabelecidos organismos encarregados de administrar este espectro, autorizando os usuários a transmitir uma determinada frequência em uma dada região em detrimento dos demais. Ou seja, uma vez que eu tive autorização, seja por pagamento, seja por outorga, seja lá por que mecanismo, só eu posso transmitir.
naquela faixa de frequência. E aí eu estou livre, né? Eu tenho a garantia de que ninguém vai estar transmitindo lá, pelo menos licitamente, né? É claro que pode haver uma rádio pirata interferindo no seu sistema, mas aí você denuncia, né? E aí eles vão atrás de prender, se é crime federal, né? Vão lá destruir o equipamento, né? E prender o cidadão que está fazendo aquilo. Mas licitamente você tem a garantia de que só você vai transmitir lá. E aí não vai ter interferência, o sistema de comunicação vai funcionar. Essas funções são desempenhadas pelo UIT a nível internacional e por órgãos nacionais como a Anatel no Brasil. Então, quem é que regula o espectro de radiofrequência no Brasil? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, se eu precisar gerar, né, um novo sistema de comunicação, eu tenho que ter a chancela da Anatel. Não é à toa que todos os equipamentos, né, que emitem radiofrequência, né, por exemplo, celulares, tem que ter o selinho da Anatel. Se você comprou um equipamento chinês, trouxe para cá e aquele equipamento não é homologado no país, ele pode acabar interferindo em outros sistemas. Tá? Então, enquanto ele não passar pela Anatel, aquele equipamento ele não está isento de interferência. Tá? Então, cuidado. Né? Então, é melhor você ter um equipamentozinho homologado na TEL, tá? Ou então equipamento similar que você sabe que não houve mudança de especificação. Se você comprou fora e trouxe para cá, há uma chance de você ter interferência e não adianta reclamar com o fornecedor porque ele não garantiu aquilo. Né? Você é que assumiu o risco. Beleza? Mas, Walter, será que todo o espectro é regulado? Não, né, pessoal? Existem áreas, né, do espectro, né, por exemplo, espectro muito superior, raios X, raios gama, né, então a gente não vai regular aquilo, tá? E existem determinadas faixas de transmissão que são livres. Mesmo dentro do espectro, elas são livres. Justamente para quê? Para que você faça determinados testes, né, sem ter que pedir autorização. Beleza? Então vamos falar dessas áreas que caem bastante, né, nas provas e o aluno fica meio perdido. As faixas de frequência ISM, Industrial, Scientific e Medical, são bandas reservadas internacionalmente, isso é importante, tá? Internacionalmente. Está com saudade aqui na nossa canetinha, né? Vamos inaugurá-la aqui. Internacionalmente, o ISM internacionalmente, para o desenvolvimento, ó, desenvolvimento industrial, científico e médico. Então aquilo ali é liberado para testes, para que as pessoas que estejam naquela faixa não precisem estar pagando, não precise, estão liberados, já está pré-liberado para atuar ali, tá? Os serviços de comunicação operando nessas faixas de frequência devem aceitar interferência prejudicial que possa resultar de dispositivos operando nessa mesma faixa de frequência, ou seja, a banda é suja. Então, pessoal, um exemplo clássico, né, foi quando antes das liberações das bandas de WiMAX, você via que estava sendo utilizado no WiMAX no Brasil. Ai, pô, mas como é que tem o IMAX no Brasil se ainda não houve o leilão? Aí você ia ver, não, porque ele está utilizando a banda suja. Ele não está utilizando uma banda regulada, outorgada. Não. Como não existe oficialmente esse sistema de comunicação aqui, ele estava utilizando aonde? O ISM, a banda suja. Portanto, ele é passivo de interferência. Apesar de ter uma certa qualidade, ele nunca atingir totalmente seu potencial. Tudo bem? Então, a confiabilidade das comunicações de dados não pode ser assegurada com técnicas simples, porque não existem restrições ao número de transmissores, nem existem protocolo definido, porque justamente aquilo ali é livre. Você faz basicamente o que você quiser. Agora, é claro, né, pessoal, tem alguns sistemas que a potência dele é regulada. Ou seja, por exemplo, o micro-ondas, né, a própria Wi-Fi. Então, ele tem um limitador de potência para que aquilo não vaze, né, da sua residência. São equipamentos residenciais, seu telefone sem fio. Ah, Walter, mas acaba chegando do outro lado. Tá, mas ele é regulado para que num ambiente ali pequeno ele possa atuar, mas não vai vazar demais, né? Você não vai chegar no outro quarteirão, ou não deveria. Tá? São equipamentos de uso interno de prédios. Né? Pode ultrapassar seu apartamento, mas não deveria estar ultrapassando o seu prédio. Tudo bem? Mas todos os equipamentos, né? Telefone, sem fio, micro-ondas, as redes 8211, Bluetooth, eles estão utilizando a que a gente chama de banda suja, né? O ISM. Tá? Portanto, é provável de haver o que? Interferência. Só para concluir essa parte aqui, pessoal, hoje, com o número elevado, né, praticamente toda casa tem a wireless, quando não tem uma, tem duas, né? Então, se você pegar um prédio de alta densidade de apartamentos, você vai ter uma alta densidade de Wi-Fi, né? Você liga seu computador e está lá aquele monte de Wi-Fi saturando os canais disponíveis, né, para aqueles equipamentos. Fatalmente, alguns
moradores acabam utilizando o próprio modem da operadora e a operadora é a mesma, portanto os canais são todos os mesmos. E aí você vai ter problema de que sua wireless não vai estar funcionando e você não sabe o que é e fica doido. Por quê? Você está usando lá, sei lá, 2.4, a faixa de 2.4, está todo mundo utilizando os mesmos modems da GVT, da NET, está todo no mesmo canal. Vai dar problema, tá? E aí o seu desempenho da sua wireless vai ser muito baixo. Então, experimenta para ver se não há densidade. Uma solução comum é você ligar, né, para um equipamento dual band, tá? Esse equipamento dual band ser, por exemplo, em 5 GHz. A gente vai ver que é a banda superior, né, da rede ISM. Então, nesse caso, quando você migra, né, se o seu equipamento também receptor, se seu laptop, os smartphones é mais comum, né, você ter isso. Se ele também for 5, você vai ter uma transmissão melhor, mas 2.4 está saturando, está difícil, está muito difícil, beleza? Então aqui a gente falou sobre SM. Vamos ver que bandas são essas, né? Então tá aqui, ó, pessoal, o espectro, né? Tá lá, ó, Extreme Low, X-Ray, depois vem Gamma Ray, a parte que a gente trata, tá? Very High, Ultra High, Super High, Infrared, Visible Light, né? O campo visível tá aqui, ultravioleta, tá? E aqui no meio, né, bem destacado, os ranges, né? Lembrando que não é uma faixa única, né? É um range. Então, se você for ver, pessoal, esses ranges se confundem muito, né? Com as frequências, né, de telefone sem fio. Então, antigamente eu tinha aquele pretão da Ericsson, né, que era 900 MHz, agora a maioria, né, é de 2.4 e tem alguns que chegaram a fazer o 5 GHz, né? Mas para evitar geral, existe outro tipo de transmissão que é a DECT, né? Se você utilizar hoje, você quer fugir, né, do problema, né, de interferência da wireless com o seu telefone sem fio. Aí tem os equipamentos DECT 6.0, né, que aí utiliza outro esquema, né, que foge aí das redes Wi-Fi, né, da sua casa, tá? Se você quiser lembrar, é só lembrar das frequências dos telefones sem fios. Essas frequências são as frequências ISM, tá? E equipamentos que operam no mesmo range de frequência vão sofrer o que, pessoal? Interferência. Beleza? Então tá aqui ISM que normalmente cai em concurso de maneira explícita, ou seja, tratando das faixas, ou de maneira implícita, que é o que ele só fala das características de interferência, etc, e infere que você sabe o que é uma ISM. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para frente. Por fim, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, né, antes de colocar um resuminho, essa condensação, né, dos órgãos reguladores, né, em nível mundial, né, cada um tratando do seu, né. Então aqui está mais ou menos dizendo o seguinte, qual que é o tema, né, e do que trata aquela entidade. Pô, qual é a relação do W3C, o que é a Internet Engineering Task Force, o que é o I2T, onde é que ele atua, né. Então assim, se você olhar agora, de repente não vai estar dando problema. Se você ampliar essa figura, você vai ver o que cada um deles está atuando, né, em que ramo. Se você for ver aqui, ó, o Ituti está bem aqui, ó. Ou seja, ele trata de telefonia. Já o IETF, né, ele é de internet, então ele está aqui no ramo de internet, tá? E assim por diante, né? Ele vai listar a IANA, né? A IANA está aqui em cima, ó, o ICANN aqui, tá? Tratando dos seus temas. Então, essa aqui é outra transparência que você merece, né? E aí, de repente, né, imprimir uma folha A3, né? Porque ele está muito pequeno, no A3 vai ficar melhor, tá? Em vez de um A4. E aí você vai ter uma condensação geral, né? Das relações, né? Entre temas e organismos reguladores mundiais. Beleza? Para frente. Aqui, pessoal, esse resumo não está, né? Não está assim totalmente atualizado, mas ele serve para nós, tá? Então é só a gente acrescentar, porque aí a gente não vai ver, Walter, a parte atualizada, a gente vai ver quando a gente estiver estudando cada uma das tecnologias, né? Então eu vou citar aqueles que não estão nesse resumo agora. Eu deixei isso aqui porque era um resumo já pronto, né? E aí ele é complicado, a gente está alterando, mas para todos os efeitos fica aí como material extra para vocês, ó. Então ele fala de cada rede, né? Qual que é o alcance dessa rede, qual que é a modulação que é utilizada, né, e qual que é a velocidade. Ah, Valdo, por que não está atualizado? Por exemplo, aqui, pessoal, a gente tem a Wi-Fi A, B e G apenas, mas está faltando aí quem? A N, né? Está faltando outras também, a C, beleza? Mas para o que a gente está querendo agora, esse resuminho aqui é mais suficiente, né?
O Wi-Fi, né? O WiMAX, tem a D e a E, o 3G, aí, pô, tá faltando 4G, né, Walter? É, tá faltando 4G aqui. Mas esse resuminho aí é um resuminho que dá pra a gente imprimir e já tá utilizando, tudo bem? Aqui ele continua, né, com outros parâmetros, ó, a faixa de frequência, o consumo de bateria, que isso aqui não seria tão importante para nós, né? E a topologia também, que não é tão importante. O que importa aqui, pessoal, é o que a faixa de frequência, né, o alcance e a modulação utilizada. São os parâmetros mais interessantes para nós, tá? Mas fica aí esse resuminho aí para você imprimir, né, e colocar na sua coletânea de resumos de véspera. Tudo bem? Continuando.